Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É com prazer que estamos de volta, gravando mais um vídeo para o canal Grama Cristã. Um prazer ter você na nossa companhia, que este vídeo possa te encontrar bem e que a palavra de Deus possa falar, tocar fundo o seu coração. Hoje eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João. No capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 43 até o 46, 4 versículos apenas. Está escrito: No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Amém? Bendito seja Deus pela sua gloriosa palavra. O mundo que nós vivemos, da qual nós fazemos parte e em qual nós interagimos, é um mundo sensorial. É um mundo que precisa ser sentido, tocado, visto, ouvido. Ele é um mundo sinestésico, ele é um mundo que nós precisamos dos nossos 5 sentidos externos para ver e sentir o mundo. E as coisas funcionam assim. Você pode estudar uma laranja, por exemplo, estudar os componentes da laranja, a pigmentação das suas cores, a sua textura, o formato. Você pode estudar profundamente até mesmo as moléculas da laranja, os seus nutrientes, as suas vitaminas, tudo que a laranja tem, tudo que a laranja é. Você pode dividir a laranja, você pode examinar os seus gomos, você pode fazer o que quiser da laranja, mas fazendo tudo isso você ainda não consegue responder à pergunta: que gosto a laranja tem? Sem experimentá-la. Não dá para você falar sobre o gosto da laranja sem chupar uma laranja, sem experimentar uma laranja. Porque o mundo é assim, ele precisa ser experimentado. E no mundo espiritual também não é diferente. Nós também precisamos, não só com os 5 sentidos, mas com o sentido espiritual, experimentar as coisas que o mundo espiritual tem a nos oferecer. Nesta passagem nós vemos Jesus interessado em ir para a Galiléia. Galiléia é o lugar onde Jesus cresceu, é o lugar onde Jesus se formou como homem, foi criança, foi adolescente, foi jovem e chegou na vida adulta. Era um lugar, era a quebrada dele, para falar nas palavras de hoje. Era o lugar onde Jesus se sentia bem. E lá ele começou a captar, cooptar os seus primeiros discípulos. Dos seus 12 discípulos, 11 deles são galileus. Apenas um pertence à Judéia, justamente Judas Iscariotes. Todos os outros 11 são galileus de nascença. E Jesus começou a chamar esses discípulos, e isso foi como que inovador para a época, porque um mestre costumava chamar um discípulo, vamos dizer assim, já meio que letrado, meio que tendo algum conhecimento, sendo de alguma espécie de berço nobre,
Mas Jesus, ele muda esse viés e começa a chamar gente, talvez iletrada, pessoas que não tinham muita cultura, pessoas rústicas, pessoas interioranas que viviam na periferia de Israel, num lugar chamado Galileia. E Jesus então começa a chamar alguns discípulos. Ele está no começo do seu ministério. E ele chega até Filipe. E a Bíblia diz que Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. E Jesus faz ali um convite para Filipe, um convite muito simples, muito singelo, muito curto. Jesus chega para Filipe e fala: segue-me. Simples assim. E Filipe então, provavelmente era pescador, largou tudo aquilo que ele estava fazendo e começou a seguir Jesus. Eu acho isso também impressionante. Jesus ainda não havia feito nenhum milagre, Jesus ainda não havia transformado nem água em vinho, Jesus ainda não tinha libertado nenhum cativo, Jesus ainda não tinha proferido nenhum discurso famoso. Jesus estava começando ali, incipiente ainda o seu ministério, chamando as primeiras pessoas. Filipe, pelas minhas contas, foi o quarto dos discípulos a ser chamado apenas. Jesus estava dando os primeiros passos ministeriais no seu ministério terreno. E Filipe, mesmo assim, larga tudo e começa a seguir Jesus. Alguma coisa despertou no coração de Filipe, alguma coisa chamou a atenção dele, e ele começou a seguir Jesus e a experimentar Jesus. Ele começou a andar junto com Jesus. E quem anda junto com Jesus observa o jeito de Jesus, observa os valores de Jesus, as palavras de Jesus, observa os atos e os gestos de Jesus. E isso começou a mudar alguma coisa dentro de Filipe. E Filipe começou talvez a estudar um pouco mais sobre aquela pessoa intrigante. Começou a ler a Torá e o Tanakh, que são a lei e os escritos dos judeus, e começou a ver que lá na lei, lá nos escritos, estavam falando desta pessoa chamada Jesus de Nazaré, não com nome, mas no seu ministério ele conseguiu identificar que a Bíblia judaica já falava dessa pessoa. E quando Filipe começa a perceber isso, começa a ver que Jesus é uma pessoa diferente, que ele está acima de qualquer líder judaico, de qualquer profeta que já existiu, ele considera que aquilo é extraordinário demais, excelente demais, sensacional demais para ficar apenas com ele próprio. Ele quer compartilhar esta boa nova, ele quer dividir com os outros aquilo que ele está sentindo, ele quer de uma certa forma fazer Jesus ser conhecido não só por ele, mas por outros também. Então ele acha a Natanael, diz a Bíblia. Acha Natanael e fala para Natanael com os argumentos que ele tem, que havemos achado aquele de quem Moisés, na lei, na Torá, escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, todos os escritos, né, de Juízes até Malaquias, de Josué até Malaquias, melhor dizendo, né? Jesus de Nazaré. E ele ainda complementa, filho de José. Com certeza isso despertou estranheza em Natanael, porque quando ele começa falando, nós achamos alguém especial, alguém que cumpre de certa forma as profecias que estão escritas na Torá e na Tanakh,
Então, com certeza, Natanael arregalou os olhos, esperando para saber quem era essa pessoa especial de quem Filipe estava falando. Só que o final da frase de Filipe deve ter provocado em Natanael uma espécie de decepção, quando Filipe fala: Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Natanael, como que é de praxe, talvez se fosse eu no lugar de Natanael, falaria a mesma coisa. O comum era assim pensar. Como é que é? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está falando da mesma Nazaré que eu estou pensando? Aquela Nazaré, aquela pequena aldeia, aquele buraco esquecido por Deus e por todos, aquele lugar que não tem ninguém que presta, aquele lugar que não saiu nada nem ninguém que presta de lá, um lugar esquecido, com pouca gente, que não tem nada a oferecer, e você está falando que essa pessoa veio de lá e ainda por cima de que ele é filho de um carpinteiro, de um trabalhador braçal, de uma família pobre que não tem eira nem beira. É isso que você está dizendo? Você está dizendo que a maior profecia de todas da Bíblia está se cumprindo na vida de alguém que está saindo de Nazaré. É isso que você está me dizendo? Então, Filipe responde de um jeito muito simples também. Assim como Jesus propôs para ele algo muito simples: segue-me. E para Filipe bastou. Filipe acha que uma simples coisa também há de bastar para todos aqueles que quiserem se achegar a Jesus. Filipe simplesmente disse a Natanael: vem e vê. Se achegue até ele, se aproxime dele e veja com os próprios olhos. E você vai ver se eu tenho ou não razão. Jesus, sendo Deus na terra, carregando dentro de si toda a divindade, ele não veio para cá para ser estudado, dissecado, visto em suas entranhas físicas. Não foi para isso que Jesus veio. O problema de muitos religiosos nos nossos dias é de querer estudar Deus, é de que através da teologia poder dar a resposta certa, falar o jeito certo, a fórmula certa, como que se existisse uma fórmula mágica, é de querer tentar explicar Deus segundo as suas próprias palavras, como se isso fosse possível. Deus não existe para ser estudado, não pelo menos do jeito que nós achamos. Deus não existe para ser explicado, pelo menos não totalmente, pelo menos não plenamente. Deus existe e quer se relacionar com o ser humano. Deus quer, ou Deus queria naquela época ser amado e continua querendo hoje ser amado, ser experimentado. Nós precisamos saber qual é o gosto de Deus, qual é o cheiro de Deus, qual é a textura de Deus, como Deus é e principalmente ouvir o que Deus tem a nos falar. Então nós precisamos experimentar Deus. E para isso nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos conhecê-lo. Assim como Filipe, muito que incipiente, conseguiu conhecer a Deus, conhecer a Jesus,
Como é que ele conseguiu isso? Andando com ele, estando com ele, passando tempo com ele. Nós também precisamos passar tempo com Jesus, gastar tempo, nos deixar ficar, estar próximos dele, porque o próprio Deus, a própria experiência vai nos convencer de que ele é Deus, de que ele é todo-poderoso, e nós, sabendo disso, não vamos querer ficar com isso somente para nós, mas vamos querer compartilhar essa boa nova com os outros. Hoje nós vivemos tempo de uma igreja fechada em si mesma, dentro de 4 paredes, que se nega a compartilhar as verdades que ela diz acreditar. Se nós acreditássemos mesmo nessas verdades, nós faríamos de tudo para compartilhar este bem, esse tesouro, essa esperança, essa coisa gloriosa com qualquer um que passasse na nossa frente ou se colocasse diante do nosso caminho. Porque aqueles que experimentam de Deus querem compartilhar esta boa nova como Filipe quis. Nós precisamos, para isso, conhecer a Deus como Filipe conheceu. Como eu disse, está no começo do ministério de Jesus. Jesus ainda nem fez coisas assim tão extraordinárias, mas para Filipe já bastava. Para Filipe bastou. E ele contou para o seu amigo Natanael, e Natanael foi, se aproximou e viu com os próprios olhos que aquela pessoa, que aquele homem lá de Nazaré, lá do fim do mundo, era realmente o Messias aguardado. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser como Filipe, que nós possamos seguir Jesus, não pelas coisas extraordinárias que ele faz, mas pelo que ele é. Por estar com ele, por se agradar da sua companhia, por gostar e amar apenas estar perto, estar próximo, ter um relacionamento com ele, nos enchermos de sua presença, mais do que os seus milagres, mais do que qualquer outra coisa, é gostar de estar com Jesus. Se isso nos bastar, nós seremos como Filipe. E nós compartilharemos isso. E quando as pessoas nos ouvirem, elas vão ficar intrigadas. Porque, apesar de Natanael ter sido até mesmo preconceituoso, ele ficou intrigado. E a curiosidade o levou até Jesus. E lá ele constatou que realmente Jesus era o Messias esperado. Que nós possamos, ao abrir de nossas bocas, causar a mesma impressão que Filipe causou. Despertar nas pessoas o interesse, a curiosidade, o ensejo de querer estar com o Mestre, de querer conhecer Jesus, de querer ter um pouquinho daquilo que nós estamos falando, daquilo que a pessoa está vendo em nós, assim como Natanael viu em Filipe. Vem e vê. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê que Jesus é o Filho de Deus. Vem e vê que ele vai mudar a sua vida. Vem e vê que ele vai mudar a sua história. Vem e vê que ele é o Salvador do mundo. Vem e vê porque ele é o seu Salvador pessoal. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.